de volta aqui, né, com a nossa saia colorida. Gente, eu falei que ia vir pra gente fazer, pra fazer a cintura. E vocês acreditam que eu já... Eu fiz e passei, né, do comprimento, já cheguei na cintura e tudo mais, tá vendo, ó? Ó o comprimento dela aqui, ó, tá vendo? Ó, deixa eu pôr assim de lateral, ver se dá pra mostrar o... Ó, tá vendo, ó, a minha cinturinha aqui, ó. Tá vendo? Aí foi fazendo, aí foi aumentando, né? Aumentando nada, né? Começou a aumentar do grande, foi diminuindo, até chegar aqui no tamanho da cintura. Então, aqui é só os acabamentos finais da nossa peça, né? Então, agora eu vou já organizar aqui pra fazer a... Eu falo cinto, né? O cintinho aqui, aquela parte de cima que a gente faz... Eu vou fazer 2 carreiras de ponto alto aqui duplo e vou fazer uma carreira de ponto baixo. Essa carreira de ponto baixo é porque eu vou colocar o elástico, ok? Então, a gente precisa de elástico roliço, não sei se eu coloquei aí na descrição do vídeo, não lembro mais Mas eu vou fazer aqui, ó, vou começar aqui, peraí. Olha, eu fiz aqui o meu lequezinho, meu ponto baixo, tá vendo, ó? Aqui, né, conforme eu tinha explicado nas aulas anteriores, então eu vou fazer aqui... Vou fazer no primeiro ponto baixo aqui, eu vou colocar... Então, no primeiro ponto baixo, eu já vou colocar ele aqui, ó. Vou fazer um ponto baixo, né? Opa! Quando vai fazer o ponto, parece que diminui, aperta muito. Ó. Fiz aqui um ponto baixo. Vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3, vou dar 2 laçadinhas e no próximo ponto baixo vou fazer um ponto alto duplo. 2 laçadinhas, no próximo ponto baixo, um ponto alto duplo. Então, a gente vai fazer assim, né? Eu não vou fazer aumento, tá? Ó, ponto alto duplo, é igual a gente fez as outras carreiras. Um ponto alto duplo. Em cada pontinho desse, a gente vai fazer um ponto alto, tá? Ó, aqui eu vou colocar aqui em cima só. Se você achar que vai apertar mais, você faz aqui, ó, e aqui, tá? Nesse vago aqui, mas eu não vou fazer. Ó, tá? Ponto alto duplo. Então, eu vou fazer 2 carreiras de ponto alto duplo, cada uma de uma cor. Essa agora é o tipo um vinho, tá vendo? E depois eu vou fazer de vermelho. Vou fazer essas 2 carreiras e vou voltar, tá? Ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó, tanto de linha que sobrou. Ó, tá vendo, ó? Sobrou bastante linha, ó. Desse aqui também sobrou, dos outros 2 também sobrou, que eu não sei onde que eu guardei eles. Sobrou linha, tá? Então, faz sabendo que vai sobrar. Eu acho que eu vou fazer o topperzinho lá, que tem lá... Da blusa também, sabe? Que tem com conjunto com uma saia, na foto que eu coloquei na descrição aí, eu vou fazer ele também. Aí eu venho ensinar pra vocês ele também. Então, eu vou fazer essas 2 carreiras de ponto alto e vem pra gente fazer a nossa carreira de ponto baixo. Bom, gente, já fiz as minhas 2 carreiras, já coloquei aqui pra mim fazer meu ponto baixo, tá vendo? E já tô com o meu elástico. O elástico, gente, eu só faço o acabamento dele aqui no final... Quando eu passo, tá? Que eu costumo colar com cola Tec Bond. É excelente. E não, gente, não solta. Então, já é uma ajudinha, né? Porque esse elástico pra costurar, gente, é horrível. Então, eu prefiro colar com cola. Então, já fiz todos os testes, ele não vai descolar. Opa, deixa eu passar aqui pra a linha por baixo aqui do elástico, ó, tá vendo, ó? Onde vai ficar o elástico? Deixa eu dar um zoom, ó. Ó, que tá o ponto, tá vendo? Já colocado. Onde que o elástico vai ficar? Ele vai passar, a linha vai passar, ó, por cima, aqui, tá vendo? Já aqui, vou fazer isso aqui, que eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Ó, tá vendo? Ó, já pegou ele, ó. Então, a gente vai fazendo assim. Vamos vir aqui pro próximo aqui. Pode puxar um pouquinho pra cá. Vamos passar aqui, ó. Introduzir a agulha aqui nesse ponto, puxar ele. Vamos passar, fazer o ponto baixo. Eu acho que esse elástico roliço,
ele fica mais escondido, tá vendo, ó? Melhorzinho, ele tá em cima, tá vendo? Vou passar aqui por baixo novamente, fazer um pouquinho aqui, pra vocês visualizarem, ó. É só ruim passar, né? Fazer o ponto baixo, ó. Vamos pro próximo ponto, que é esse aqui, ó. Já tô escondendo também a linha, né? Ó, tá vendo? Quando a gente puxa, ele, ó, junta tudo. Vamos de novo aqui no próximo ponto. Um ponto baixo. Aí a gente vai fazer assim, ó, até chegar do outro lado. Aí antes de chegar, eu volto, porque eu não vou fechar muito, tá vendo? Ó, não vou deixar ele muito apertado esse elástico, não. Deixei ele mais frouxo um pouquinho, só pra falar que tem um elástico. E quando eu tiver quase, quando eu vim fazer aqui o acabamento aqui, ó, eu mostro pra vocês, tá? Pra ficar... Gente, tá de noite, por isso que a visualização não tá muito boa. Parece que tá muito claro, né? Mas tá bom, ó. Só tô tendo tempo à noite agora. Então, eu vou fazer aqui na minha peça todinha. Tá vendo, ó? Depois, gente, aqui, ó. No início aqui, ó. Eu vou fazer também uma carreira de ponto baixo aqui, ó. Tá vendo, ó? Só que eu acho que eu vou fazer com uma agulha mais fina, tá? Não vou fazer com a 3, não. Vou fazer com a 2,5 aqui, ó. Pra ele ficar só aquele acabamento, só ponto baixo. Não vou fazer mais nada, não sei, não vou fazer picô, não vou fazer nada aqui. Porque lá na foto não tem nada. Só vou passar pra ficar mais bonitinho, né? O acabamento. Então, eu vou fazer aqui, passar aqui meu elástico, tá? Quando eu for colar aqui, que eu colo os dedos tudo, mas eu colo, viu, gente? Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço com a linha, com a cola Tec Bond, tá? Pra vocês verem, eu vou deixar ele colar, né, fica sequinha, aí eu vou mostrar pra vocês, eu puxo, eu faço tudo, ela não descola, né? Sempre deu certo, pode lavar, né? Cuidado no lavar, gente, na máquina, tá? Que tem gente que gosta de lavar na máquina, mas tem que ter um cuidadozinho com as peças da gente. Então, eu vou fazer aqui tudo isso e volto, tá? Bom, gente, ó, agora eu vou ter que... Aqui eu já passei quase a metade, eu tô faltando só esse pedacinho aqui, ó. Então, como que eu faço pra me saber o tamanho que eu preciso, né, de elástico? O que eu faço? Ó, puxei, ele não pode ficar, vendo, ó. Ele ficou a mesma largura que eu precisava como eu falo, da cintura, tá vendo, ó? Ó, eu puxei, ele não ficou muito apertado. Ele não pode voltar, tá vendo como é que ele tem que ficar? Ele não pode ficar muito apertado. Porque deixa eu fechar, pôr mais apertadinho pra vocês verem como é que vai ficar, ó. Ele vai abrir, mas depois, ó, não vai entrar na cintura da pessoa. Então, eu prefiro fazer assim pra mim ver que tamanho, tá vendo? Que tem os dois pedaços aqui, ó. Ó, que eu vou pôr aqui, ó. E vou puxar e ver, e vejo, tá vendo? Que você vê que vai ficar no corpo da pessoa e não vai dar nenhum problema. Então, vou cortar aqui. Vou cortar aqui, ó. Agora eu vou colar. Ó, eu queimei aqui pra não ficar muito fiapo. Vou pegar minha colinha. Tec Bond. Vou colocar aqui, ó. Quantidade bem generosa. Ó, deixa eu dar um zoom aqui. Um zoom. Pra vocês verem. Opa, não demais. Aqui. Ó, vou pegar aqui as duas pontinhas, vou colocar e vou segurar aqui um pouco pra ela colar. Uns minutinhos. Ó, tá vendo? Agora, eu vou deixar ela aqui secar. Quando ela secar, eu venho pra mostrar pra vocês a elasticidade dela, que ele não vai arrebentar, tá bom? Bom, gente, eu voltei aqui com a saia, tá vendo, ó? Aqui onde tá, ó. Pode puxar que ele não vai desfazer, tá? Tá vendo, ó? Ó. Ele não vai arrebentar, ok? Então, eu vou terminar de fazer passar aqui meu elástico aqui, todinho. Deixa eu puxar aqui pra cá, porque eu quero esconder, tá vendo, ó? Faz igual eu tô fazendo aqui, dá uma puxadinha pra cá, assim, ó. Pra gente esconder ele. Vou deixar ele mais pro meiozinho aqui, ó. E aí, eu vou passar aqui, ó, tá vendo, ó? Ó, vou terminar de passar o meu elástico, terminar de fazer meus pontos baixos aqui, escondendo o meu elástico, tá? E aí, quando eu terminar, eu venho pra mostrar a parte de como que ficou e a parte de baixo, tá bom? Aqui, ó, a parte de cima, como é que ficou, tá vendo, ó? Ó,
Abre bastante, tá vendo? Não tem problema. Agora, vamos aqui pra parte de baixo aqui. Por que que eu quero fazer? Deixa eu explicar pra vocês por que que eu quero fazer esses pontos baixos. Porque ele ficou meio tipo repuxando, por causa desses pontos aqui, tá vendo? Então, eu vou fazer o ponto baixo pra ele abrir, pra ele ficar, né, da maneira que tem que ficar. Não pra ficar aquele trem meio fechado, sabe? Aquela roda fechada lá embaixo. Eu quero que a roda abra. Então, eu vou fazer uma carreira inteirinha aqui embaixo, com a mesma cor, tá vendo? Eu não mudei nem de cor, de ponto baixo. Se você quiser fazer picô, um picôzinho ou uma outra coisinha aqui pra enfeitar, tudo bem, mas no meu caso aqui não. Eu vou fazer só ponto baixo porque eu quero que ela abre, né? Que vocês vão fazer, vocês vão ver que ela dá uma, tipo uma fechada, apesar que eu ainda fiz aqui embaixo com uma agulha mais grossa, né? Eu tô fazendo aqui com a 2,5, a parte de baixo aqui, não tem problema também não. Então, eu vou fazer aqui o meu e a nossa saia fica finalizada. Eu vou pôr uma fotinha aí pra vocês verem como é que ela ficou, tá? Vou colocar lá no Instagram também, vou tentar ver se ela segura no meu corpo, porque ela é maiorzinha do que minha cintura. E o comprimento também é maior, né? Se não der, eu peço alguém, uma colega de serviço, qualquer pessoa pra pôr ela e tirar uma foto, que for maior que eu, né? Porque eu não tenho tamanho. Eu sou, como se diz minhas colegas de serviço, sou, né, pequenês. Pequenininha demais. Mas tá bom. Gente, aqui, ó, nossa aula vai ficando por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado, né? Deixa o comentário de vocês aí. Curte, né? Compartilha o vídeo com as colegas. E tem mais novidade, vai vir novidade. Eu quero fazer aquele Boris, menina da Ellen Rodel, essa coisa mais linda. Eu já tô aqui programando aqui as coisas pra mim fazer ele, tá bom? Gente, ó, até a próxima aula. Ó, até a próxima aulinha, né? E espero que vocês estejam todos bem, né? Estamos aí na segunda fase do Covid, o trem pegando pra caramba, mas estamos sobrevivendo, tá? Beijo e até a próxima aula. Bom, agora vamos pro topzinho. Ele é simples, super fácil de fazer, né? Eu vou usar a mesma linha que eu trabalhei, né? Só que eu escolhi essa cor aqui pra trabalhar. Ela, eu acho que esse tanto aqui dá, tem um pouquinho do outro ali, né? Que eu já tinha uma cor dessa. Eu vou trabalhar com essa linha, vou trabalhar com a agulha número 3, né? A medida para tamanho P, o comprimento dele, né? O tamanho, vai pegar aqui, ó, abaixo do seio, né? Até aquele rumo ali da axila ali, em cima, sabe? Que eu tirei esse tamanho, mais ou menos na circunferência aqui da axila, né? Abaixo da axila um pouquinho. 16 para tamanho P, para tamanho M 18, para tamanho G 20, né? Pode variar, mas você pode tirar essa medida. Você vai pegar aqui, ó, a fita, vai tirar aqui no rumo do biquinho dos seios. Você vai medir, né? Você vai olhar aqui tá a axila, você vai pôr ela aqui, ó, nesse mesmo ruminho da axila, por exemplo, né? E vai pôr abaixo dos seios, pra você falar, não, minha cliente às vezes tem um seio maior, 16 centímetros não vai dar. Gente, lembrando que você for colocar o bojo, você tem que medir com o bojo, porque ele vai ficar, ó, tipo, o bojo vai estar aqui, ele vai ficar maiorzinho, tá? Não vai ficar do mesmo tamanho. E a circunferência eu tirei aqui com um bojo, com 2 tipos de bojo. Um com menos almofada, um com mais almofada. Por exemplo, meu tamanho foi 86 de largura, né? Passei a fita todinha aqui, ó, né? E deu 86. Com bojo, o mais simples, que tem menos, não é muito almofadado, né? Ele deu 90. E o que eu tenho outro ali que é mais fofinho, deu 92, se eu não me engano. Né? Um deu 90, outro deu 92, aumentou. Então, um aumentou 4, né? Que deu, aqui, ó, deu 86, cadê? 86, que deu 86 para 90, 1, 2, 3, 4. E o outro 5, 6, o outro deu mais. Então, eu aconselho você fazer. Você medir também pelo bojo, tipo, põe lá o bojo, põe no seu seio mesmo que for um tamanho maiorzinho, mas para você medir, para ver o comprimento, tanto do comprimento quanto da largura, tá? Mas eu vou deixar aí na tabela, vou pegar uma tabela de medidas, eu vou colocar aí na descrição, tá? Do topper pra vocês verem, tá? Mas eu aconselho isso, porque, deixa eu pegar até o bojo ali que eu tenho. Ó, eu tenho esse aqui, que ele é mais fofinho, tá vendo? Olha aqui pra vocês verem.
Deixa eu tirar aqui a medida dele. De cá, ó. Só do bojo, ó, tá vendo? Eu vou passar, ó. Aqui eu dou 16, esse aqui é um tamanho G. Tá vendo? Só que pegou por baixo e tal. Esse aqui é um outro tipo de bojo. Ele aqui, ó. Tá vendo, ó? A gente não conta esse aqui, porque esse aqui eu vou pôr pra baixo, ó. Aqui, ó. Deu quase 15 no tamanho G também, parece G. P. Esse aqui é um P, mas é um P bem grande, viu, gente? Esse aqui é o número 44, ó. Tá vendo? Ele é um P bem maior. Então, põe ele e tira a medida, porque, ó, pra vocês verem aqui só de largura dele, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Então, a gente tem que ter esse pequeno cuidado na hora da gente trabalhar, né? Por causa disso. Então, eu vou fazer aqui as minhas correntinhas. Bom, então, eu vou fazer aqui minhas correntinhas, eu vou fazer 18 centímetros de correntinha, tá? Que é o tamanho que eu preciso. Vou até olhar se é esse tamanho mesmo. Bom, eu vou fazer 20, com bojo tem que fazer 20 centímetros. Então, eu vou colocar um bojo, então, eu vou colocar esse aqui, quer ver? Deixa eu até mostrar pra vocês que eu até forrei ele. Vou colocar esse aqui, ó. Então, eu vou ter que fazer pelo menos 20 centímetros de correntinha. Vou fazer aqui e volto. Bom, eu já fiz aqui minhas correntinhas. Ó, pra quem tá curioso quantas correntinhas que eu fiz, aqui deu 40 correntinhas, tá? Bom, gente, a importância, eu quero ressaltar o que eu escutei num grupo esses dias. A menina disse que fez um vestido, acho que foi vestido mesmo que ela fez. E aí, o que acontece? A professora explicou, ela mediu, ela tirou a medida certinha, né? Só que ela tirou a medida, gente, sem o bojo. Quando ela colocou bojo, a pessoa foi vestir a peça, o que aconteceu? Ficou curto, ficou apertado nos seios, entendeu? Então, tenta tirar a medida com bojo mesmo, pra vocês verem mais ou menos. A minha cliente não tá aqui. Pede pra sua cliente colocar um sutiã que tenha bojo e tirar a medida pra você, pelo menos como é que fala? Da circunferência, né? Da largura. Porque o comprimento você pode jogar uns 2 centímetros a mais. Dependendo dali, você não precisa nem de jogar, porque ela vai ceder, né? Bom, vamos lá. Gente, vocês não reparam a minha unha não, porque sou uma tia preguiçosa pra fazer unha, né? Eu acho que perca de tempo. Então, vamos lá. Vou fazer uma correntinha, né? Vou voltar aqui, ó. Na segunda, tá vendo? Segunda correntinha. E vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. Fazer uma, 2 correntinhas. Vou dar a laçada. Vou vir pro próximo ponto aqui, ó. Próxima correntinha. E vou fazer um ponto alto. Aqui. Na próxima, mais um ponto alto. Eu vou trabalhar só ponto alto. Se você quiser fazer ponto alto alongado também, pra ver se anda mais rápido, ele vai dar diferença de fazer um ponto alto alongado, pra vocês verem o tamanho que ele vai dar. Ó, diferença só um pouquinho, tá vendo, ó? Então, se você quiser fazer ponto alto alongado, você faz. Eu acho que eu acostumei tanto gente fazer ponto alto alongado, que tudo que eu vou fazer, eu faço com ponto alto alongado. Começo com ponto alto e vou embora. Então, aqui eu vou fazer todo esse aqui de ponto alto, tá? Toda a carreirinha de ponto alto. Bom, já cheguei aqui, ó, no final da minha carreirinha, tá vendo, ó? Só de ponto alto. Vou subir aqui 3 correntinhas. 3 correntinhas, eu vou virar e vou vir no próximo ponto alto, fazer aqui o outro ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto, tá vendo, ó? Esse topzinho aqui é super fácil, gente. Ó. Opa. Puxar aqui. Então, eu vou fazer carreira só de ponto alto. Ele não tem outra carreira a não ser essa aqui. Não tem outro ponto, não tem nada. Aí, eu vou fazer aqui, ó, a largura dele. Vou fazer aqui uns... Eu resolvi, gente, fazer ele abertinho nas costas. Quem quiser fazer ele abertinho nas costas, vou deixar uns 4 centímetros, por exemplo. 4 centímetros pra vocês fazerem, porque vocês têm que fazer aqueles acabamentos lá atrás. Então, até eu fazer aqui, eu vou decidir se eu vou fazer ele só assim ou se eu vou fazer ele abertinho atrás, trançadinho, sabe? Tá usando muito, mas eu acho que ele vai ficar assim mesmo. Todo fechadinho, vou ver aqui. Então, eu vou fazer aqui minha largura aqui, vou fazer aqui uns 86 centímetros mais ou menos, antes de dar os 92 aqui. Fazer uns 86 centímetros, aí eu vou ver se eu faço ele. Vou dar duas opções de como vocês fazerem ele. Ele é trançadinho atrás...
Deixa eu pegar aqui uma peça que eu tenho ela trançadinha atrás aqui. Ó. Deixa eu ver se é essa aqui. Ah, tá vendo, ó? Ou vou fazer ela assim, ó. Tá vendo? Trançadinha. Ou vou fazer ela toda fechada. Assim, quer ver? Toda fechadinha assim, ó. Vou fechar ele, as laterais, assim, ó. Fechar. Ou vou fazer trançadinho, mas eu vou dar as duas opções. Eu vou ensinar as duas opções. Tanto ele assim, né? Que até lá a gente decide se faz ele assim de amarrar trançadinho nas costas ou faz ele todo fechadinho, tá bom? Vou fazer aqui meus 86 centímetros e volto. Bom, gente, já fiz aqui o tamanho que eu precisava, né? Pra fazer. Eu deixei alguns centímetros, acho que deixei 4 daqui, 4 daqui, porque eu vou fazer ela nesse estilo aqui, quer ver? Deixa eu pegar uma outra peça aqui. Tá vendo? Eu vou fazer ela de amarrar atrás. Mas também vou explicar pra quem não quer desse jeito aqui. Eu deixei esse centímetro, quando a pessoa vestir, ela ficar assim abertinha, tá? Por isso que eu larguei esses centímetros aqui, ó. 4 de cá, 4 de cá. Acho que foi 4 de cada lado. Pra ela ficar tipo aqui, ó, abertinha. Mas vou explicar pra quem não quer ela aberta, quer ela toda fechada. Então, vamos lá. Pra quem vai querer ela toda fechada, vai pegar ela, deixa eu ver aqui, qual que é o lado, o avesso, tá vendo? Esse aqui é o avesso, que é o direito, esse aqui é o avesso. O avesso daqui a gente começou, o direito que a gente começou. Então, a gente vai colocar do avesso e vamos fazer tipo uma... Quem quiser costurar, a gente pode costurar, só que eu não gosto de fazer esse trem tipo costurando. Vou colocar a agulha daqui e de cá, tá vendo? Deixa eu virar aqui. E vamos fechar com ponto baixíssimo, ó. Aqui, ó. Vou fechar com ponto baixíssimo, não com ponto baixo, ó. Opa. Vou tentar aqui de novo. Vou no primeiro, daqui, primeiro de cá, ó, e vou fazer um ponto baixíssimo. Ó, vou dar laçada. E vou passar ela já aqui dentro sem fazer nada. No próximo, da mesma forma, ó. Deixa eu mostrar, eu vou introduzir aqui e vou no segundo ponto, vou introduzir, vou fazer um ponto baixíssimo. Opa, pegando essa linha aqui, ó. Agora, no próximo, da mesma forma, vou pegar o terceiro, já vendo? Tem que ir olhando pra você não errar, ó. Vou pegar aqui, ó. E vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu vou fazer assim até chegar no final. Aí, ela vai ficar, ó, assim. Aí, do lado direito, ela não vai mostrar, tá vendo, ó? Não mostra a emenda, tá? Então, quem for fazer igual... Opa, peguei a linha aqui, né? Agora fica ruim de desmanchar. Bom, agora vamos fazer do jeito que eu vou fazer, né? Virei aqui meu trabalho já. Deixa eu arrumar aqui. Vou fazer 3 correntinhas, 1, 2, 3. Vou laçar. No próximo ponto alto, vou fazer um ponto alto. Fazer uma correntinha, vou pular um. No segundo, vou fazer um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. E no próximo, mais um. Então, vou ficar com 3 pontos altos, tá vendo? Vou fazer uma correntinha. Vou pular um, né? No próximo aqui, eu vou fazer mais 3 pontos altos. Um em cada ponto alto. Ó. Uma correntinha, vou pular um. No próximo, vou fazer aqui também mais um ponto alto. Então, a gente vai fazer assim, ó. Até chegar na última carreira, tá vendo, ó? Até chegar lá no final, quer dizer, né? E aí eu volto. Bom, ó, fiz aqui todo o meu, ó. Meu último aqui, eu comecei com 2, mas meu último aqui eu finalizei com 3, não tem nada não, tá? Pode fazer assim também, senão você pula uma a mais, tá? Mas não tem problema. Então, eu vou cortar aqui e vou fazer do outro lado. Depois eu volto pra mim poder a gente fazer uma carreira aqui, ó, de ponto baixo, tá? Bom, agora eu terminei. Agora vamos fazer aqui, ó, uma carreira de ponto baixo. Vou aqui dentro, vou fazer um. Em cima do ponto aqui, ó, vou fazer também um.
Mesmo com a agulha mais grossa, essa linha me dá trabalho. Agora aqui dentro, ó, do ponto, vou colocar um. Ó, aqui entre um ponto e outro, vou colocar um também. Gosto de colocar assim pra poder ficar mais bonitinho, tá? Tentando esconder a linha, mas tá difícil, né? Dá mais trabalho. Deixa desse jeito. Ó, aqui dentro um. Aqui, ó, entre um ponto e o outro um. Aqui dentro um. Ó. Aqui outro. Aqui um. Ó, dentro. Ponto alto um. Aqui do meio um. Vou puxar mais bem aqui. Então, a gente, essa carreira, esse espaço que a gente vai fazer desse jeito. E aqui embaixo também, gente, ó. Aqui embaixo também vamos fazer do mesmo jeito que a gente tá fazendo aqui, tá? Não põe muito ponto, porque senão ele vai ficar... feio, sabe? Fica tipo parecendo que vai dar roda. Então, põe um dentro e um aqui. Se você não quiser fazer assim, você pode fazer assim, ó. Faz dois aqui, ó, dentro. Vai pra dentro novamente, faz mais dois, tá? Também dá. Mas eu gosto de fazer desse jeito, desse outro jeito. Então, vou fazer aqui e vou fazer aqui. Venho pra gente fazer as nossas alcinhas. E já vou trazer pronto já também o... como é que fala? As correntinhas, tá? Pra gente passar aqui dentro. Ó, já passei aqui tudo, né? E também já fiz aqui a minha cordãozinho, né? Gente, eu fiz ele maior um pouquinho, tá? Eu fiz 1,30 m. Porque eu quero que aqui, ó... Deixa eu abrir aqui. Ele fica mais ou menos aqui aberto, ó. Tá vendo? Quando eu passar, eu quero que ela fique com essa abertura aqui, ó. Pra ficar nas costas com essa abertura. Por isso que eu fiz mais, né? E diminuí aqui o tamanho também, né? Tirei 4 de cada lado. Se não me engano, acho que foi 4 de cada lado. E aí, ó, a cordinha vai fazer aquele efeito de que ficou faltando. Bom, vamos terminar aqui a minha cordinha. Eu gosto da minha cordinha, gente, mais fininha. Ó, eu tenho essa aqui, ó. Eu vou fazer ela da mesma forma que eu fiz essa aqui. O brilho da linha, né? Esse trava ver, tá vendo, ó? Eu não gosto dela muito grossa. Mas se você gostar de mais grossinha, você muda o jeito de fazer. Você faz ela com ponto baixo, tá? No meu caso aqui, eu faço com ponto baixíssimo, ó. Melhorou a imagem. Aí eu vou pular aqui, ó. Vou vir no segunda correntinha. Vou fazer aqui, ó, um ponto baixíssimo, ó. Vou na próxima correntinha, vou introduzir e já vou fazer o ponto baixíssimo. Na próxima, ó, vou tirar, tá vendo? Puxei ele aqui e já passo. Então, aqui a gente vai fazer essa carreira inteirinha, né? Que eu gosto. Acho que vocês já viram nos outros vídeos, eu faço desse jeito, meu cordãozinho. Fica menor, viu, gente? Fica bem menor do que com ponto baixo, mas fica um efeito legal, não fica feio. Então, eu vou fazer aqui a minha, aí eu vou colocar ali na blusa, e no topzinho, e aí a gente vem pra fazer a alcinha, porque ele tem uma alcinha, tá? Ó, já coloquei aqui a nossa alcinha, deixei ela do tanto que eu queria que ela ficasse aberta, tá vendo? Agora, a gente vai fazer a alcinha. Eu já fiz uma aqui, ó, tá vendo? Uma aqui. E a gente vai fazer a outra. Eu deixei já marcadinho. Ó, pra vocês verem. Deixei aqui 9 centímetros, tá? E aí, gente, como que eu vou saber essa largura, esse comprimentozinho aqui, ó? Vocês vão medir aqui, ó, daquele comecinho da axila até o outro lado. O meu caso aqui, ó, deu 17 centímetros, né? 17 mais 17, 34. E aí, eu tirei 2 centímetros. Fiz só 32 centímetros de... Como é que fala? Eu acho que pode ceder um pouco. Então, eu fiz só 2 centímetros. Então, você vai medir aqui do ossinho do ombro até aqui, perto da axila, baixa aqui, sabe? Bem na axila mesmo, você vai medir ali pra você ter o tamanho que você necessita. Aqui, ó, por exemplo, se você quer 80 centímetros, você vai ter que... Você abre ela aqui, ó, do jeito que eu fiz aqui, aí ela tem que dar 40, pra não dar errado, tipo, porque depois nas costas ficar diferente da frente, ok? Foi dessa forma que eu fiz, pra fazer a largura dele aqui, gente, ó, mostrando por causa disso aqui, ó. Porque o meu ficou bem aberto. Quem fez fechadinho,
vai medir, né, tirar o tanto aqui da axila, né? Não precisa mais do que isso, gente, de que 9 centímetros aqui não. Acho que esse aí é um tanto bom. Então, vamos lá. Vamos agora para nosso próximo passo. Peraí. Bom, ó, a gente vai fazer essa partezinha de cá agora. Tá vendo onde que nós tá aqui o nosso grampinho? A gente vai pegar o ponto anterior a ele, tá? Que eu vou vir aqui, ó. Tá vendo onde que ele tá aqui, ó? Ele tá bem aqui, ó. Vou vir aqui nesse antes dele. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui, ó. Passar, deixa eu puxar aqui. Agora eu vou passar aqui dentro. Não vou fazer ponto baixo, ponto baixíssimo. Opa. Parei que não deu certo, não. Vê se eu faço bem devagar pra vocês entenderem. Vou vir aqui, ó, antes desse, tá vendo? A gente vai fazer um ponto baixíssimo. Agora a gente vai fazer as correntinhas, tá? Faz ela pra ela ficar retinha assim, ó. Não deixa ela ficar torcido, tá? Porque na hora de fazer a volta de lá pra cá, se você deixar torcido, não vai ficar legal. Então, eu vou fazer aqui meus 32 centímetros. Quando eu vim pra mim emendar, quando for pra mim emendar aqui, eu volto. Já fiz aqui, ó. Tenta deixar, ó, bem retinho aqui, ó. Pra facilitar na hora da gente voltar. Ó, tá vendo? Na hora da gente voltar. Agora eu vou pegar aqui a parte de trás, ó. Tá vendo, ó? Aqui é a parte de trás, um ponto antes. Vou introduzir aqui, ó. E vou fazer um ponto baixíssimo, tá? E passei. Vou tirar aqui meu marcador. Vou vir aqui, ó. Vou fazer um ponto baixíssimo. Vou virar aqui a peça. E vou vir aqui, ó. Tá vendo, ó, que ela ficou retinho, certinho aqui? Ó. Agora, eu vou vir aqui no primeiro, bem aqui, ó. Vou fazer um ponto baixíssimo. Vou voltar. Aqui, ó. Eu vou fazer um ponto baixíssimo também. Aqui, tá certo? Aqui no próximo, um ponto baixíssimo. Então, a gente vai trabalhar com ponto baixíssimo até, deixa eu puxar a linha aqui. Até chegar no final, a gente vai fazer ponto baixíssimo, ó. Introduz e puxa. Introduz aqui dentro e puxa. Ó. Não é difícil, é super fácil e fica bonitinho. Eu gostei da maneira, né? Não sei se é porque eu gosto desse ponto, fazer esse pontinho, gente. Deve ser por isso, né? Mas ficou legal. Se você quiser fazer mais de uma carreira de ponto baixo, pra ele ficar mais grossinho, ponto baixíssimo, pode fazer. Ou senão você faz esse aqui de ponto baixo e o próximo vocês fazem de ponto baixíssimo também. Fica legal. Tô quase chegando aqui no final. Quero finalizar junto com vocês pra mostrar como é que faz o final. Quando estiver chegando aqui no final, eu volto. Bom, já cheguei aqui no final. Deixa eu dar um zoom aqui no finalzinho. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, fiz até aqui, ó. Agora eu vou tirar meu alfinete. Tá vendo? Tirei aqui meu alfinete. E aqui, ó, nesse próximo ponto baixo, tá vendo? Aqui nós trabalhou. Nesse aqui, ó, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Ó, finalizou. Deixa eu cortar aqui o fio pra mostrar pra vocês como que ele ficou. Ó, tem que ter um cuidado também, gente, na hora de colocar aqui, ó, pra ele não ficar torcido, ó. Você põe ele retinho pra ele não ficar torcido, tá bom? Porque senão fica feio, né? Bom, ó, prontinho, tá vendo, ó? Ele ficou com as alcinhas certinhas, sem dobrar, tirar esses tá vendo? Ó, ele ficou assim, tá vendo, ó? Mesmo jeitinho. Parte da frente, ó. Agora aqui a parte de trás, tá vendo? Tudo ok com o nosso topper, tá? Aqui finalizando a aula, gente, obrigada porque tá aqui assistindo. Peço a vocês que curtam o vídeo, né? Compartilha ele, deixa seu joinha, tá? Que agora eu já tô pensando em outro, gente, que esse topzinho que tá demais. Lindo, lindo, lindo demais. Tá bem em alta, né? Pra gente fazer pra vender. Então, esse aqui já vamos dizendo adeus pra ele, né? Terminamos, agora é só enviar pra cliente. Ele tá perfeito. Gente, obrigadão, viu? Beijo, super beijo.